Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Oi, gente, boa noite. Vamos aos destaques do Band Cidade de hoje. Cresce o número de desempregados em Uberlândia e Uberaba. Os dados foram divulgados hoje pelo CAGED. Mesmo com o aumento dos casos confirmados de Covid-19, Uberlândia continua na fase intermediária do plano de funcionamento das atividades econômicas. Maio amarelo, o número de acidentes de trânsito em Uberlândia cresceu 33%. E tem história inspiradora. Um jovem está vendendo sorvetes para realizar o sonho de ser músico. Band Cidade dessa quarta-feira, 26 de maio, está no ar. E a gente começa com uma boa notícia. Não teremos reajuste na fatura de energia esse ano. Coisa boa, né, Carlinhos? É todo dia que a gente dá uma notícia como essa de reajuste que deixa de ser aplicado em alguma tarefa, em algum serviço público, né? E essa medida vai beneficiar cerca de 7 milhões de consumidores residenciais que não vão ter reajustes nas contas de energia. A CEMIG pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para devolver 1 bilhão e 500 milhões de reais a clientes que estão na área da concessionária. Agora, se não fosse essa devolução que a CEMIG está fazendo agora, de 1 bilhão e meio de reais, o reajuste tarifário seguiria o de outras distribuidoras de energia no país que superaram a casa de 2 dígitos nos reajustes aplicados agora para 2021. É verdade, com um ano tão difícil, é bom a gente ter uma notícia boa como essa, que pelo menos não vai ter reajuste no valor da conta de energia, né? E apesar da gente ter mostrado ontem, inclusive, o aumento de 15% dos casos confirmados de Covid-19 em Uberlândia, o município continua na fase intermediária do plano de funcionamento das atividades econômicas. Vamos ao vivo com a Débora Pérez para saber mais detalhes. Débora, boa noite. Oi, Marina, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Pois é, Uberlândia vai permanecer pela 13ª semana consecutiva na fase intermediária do plano de funcionamento das atividades econômicas. A decisão vem lá do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e ela foi publicada hoje no Diário Oficial do município. A cidade segue, então, na etapa amarela até o dia 4 de junho, sendo pela 13ª semana consecutiva nessa fase. Nessa etapa fica permitida a reabertura escalonada de horários do comércio, os shoppings e a liberação das vendas de bebida alcoólica. Lembrando que o toque de recolher segue valendo na cidade das 11 da noite às 5 da manhã. Marina? Obrigada, viu, Débora? Vocês estão vendo os bombeiros passando ali atrás dela, porque ela está cobrindo uma ocorrência, averiguando a notícia na praça... Como é que chama a praça mesmo? Tubão Vilela, e daqui a pouquinho ela traz mais informações para a gente. E falando agora em relação às medidas de combate à pandemia, é o seguinte, gente. Agora à noite a Prefeitura vai fazer aquele mutirão de sanitização no terminal rodoviário aqui de Uberlândia, nos principais pontos e espaços públicos, onde sempre tem bastante aglomeração. Então, se você estiver passando aí pela rua e vê esse caminhão a jato, saiba que é justamente isso, as ações de sanitização em combate à pandemia que devem acontecer ainda hoje à noite aqui em Uberlândia, viu? E agora, falando de Uberaba, é o seguinte, vamos saber como é que estão os dados da Covid-19 por lá? A gente está com um novo cronograma, Melissa Paroneto vai trazer os detalhes para a gente, um boletim agora mais específico e detalhado, né, Melissa? Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite a todos. Exatamente isso. Esse boletim passou a ser divulgado desde ontem aqui no município, trazendo muito mais informações aí sobre a situação da Covid aqui em Uberaba. De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Prefeitura, foram registrados nas últimas 24 horas 149 novos casos de Covid e 10 mortes. O que preocupa, né, já é que mostra que há um aumento aí novamente no número de mortes na cidade.
Em relação à ocupação de leitos no município, dos 103 leitos de UTI, 97 permanecem ocupados e dos 190 leitos de enfermaria, 150 estão ocupados. Eu vou conversar com a Larissa Barbosa, que é chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica, que vai trazer informações para a gente sobre esse novo boletim. Que informações adicionais são essas e por que elas são tão importantes? Boa noite, Larissa. Boa noite, Melissa. Essas informações, elas são relacionadas aos atendimentos e às testagens da rede pública realizadas no município. E quais são essas informações? Os pacientes atendidos com síndrome gripal nas últimas 24 horas, os que foram testados e não testados, e dentre essas testagens, quais foram os casos ativos, ou seja, os positivos. Também traz informações sobre a taxa de transmissão, no município. Isso, exatamente. É uma informação adicional que também vai ser uma informação necessária para as nossas tomadas de decisões. Como é que fica em relação aos números da rede privada que não constam nesse boletim? Então, a rede privada, nós fazemos já um acompanhamento, bem como um apanhado geral dessa situação, né? Nós inserimos essas informações da rede pública devido ao novo regimento, né? Mediante a nova legislação municipal, que preconiza que essas informações sejam repassadas. No entanto, as informações com relação ao sistema privado, elas constam nas nossas análises, bem como nas nossas ações de monitoramento. Obrigada pelas informações. É isso então, Marina, novas informações importantes aí divulgadas para a população aqui de Uberaba sobre a Covid-19. Eu volto com você. Obrigada, Melissa Paroneto. E a gente vai para um rápido intervalo. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Não saia daí. O governo de Minas está sempre presente com as forças de segurança para superar essa pandemia. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Saldão de Black Friday é só na Móveis Araxá. Toda loja em 18 vezes sem juros no carnê e o primeiro pagamento para 90 dias. Conjunto de sofá de 13 e 2 lugares, só 119 mensais. É isso mesmo. Conjunto sofá de 13 e 2 lugares, só 119 mensais sem juros no carnê. Saldão de Black Friday em 18 vezes e o primeiro pagamento para 90 dias. É só aqui na Móveis Araxá. Rua Laor Prata com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba. Atenção, Uberaba e região. Tem coisas que só mãe faz pra gente, não é verdade? E tem outras que só a Barão dos Pisos faz. Veja essas ofertas. Cresalato 71 por 71 acetinado extra apenas R$ 35,90. Revestimento branco retificado grande formato só R$ 29,90. As melhores marcas com preço de fábrica é só aqui. Estamos abertos até às 19 horas e sábado até às 13 horas. Vem correndo porque ofertas de mãe pra filho só Barão dos Pisos tem. Barão do Rio Branco, Uberaba. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? A gente conversava e a senhora sempre me trazia uma surpresa. Era bolo de cenoura, bolo de nozes, dona Margarida, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Lembra dessa época, dona Margarida? Não se preocupe não, eu te mando as receitas, viu? Sabe por que nossos médicos e dentistas conhecem seus pacientes tão bem? Porque saúde aproxima. RN Saúde, uma empresa do Sistema AP Vida. Fala, amigão! A Tonelli Velox vai nocautear os preços. Pneus e serviços com ofertas imbatíveis. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 309,90. Paga amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90. Acesse logo tonellivelox.com.br. Ligue 0800 500 3000. Venha para a Tonelli Velox. Band Cidade de volta e olha só, gente, aumentou o número de desempregados em Uberaba e Uberlândia. Os dados foram divulgados hoje pelo CAGED. Os dados da cidade de Uberlândia registraram 7.989 admissões e 8.079 desligamentos, acarretando um saldo negativo de 90 postos de emprego, situação que agrava ainda mais a economia. Se a pessoa não tem salário, ela não compra. Se ela não compra, a empresa não vende. Se a empresa não vende, a empresa não produz. Se ela não produz, ela não contrata ninguém. Se não contrata ninguém, a pessoa não tem emprego. A gente chama de fluxo circular da renda. Os setores da indústria e da construção civil foram os que mais contrataram. Em contrapartida, o comércio e os serviços tiveram pior desempenho, o que tem preocupado o economista. Porque Uberlândia é uma cidade de serviço. E no nosso caso, propriamente dito,
os serviços tiveram uma queda de 258 desligamentos, né, entre admissões e desligamentos. O mês de abril apresentou os impactos causados pelo fechamento do comércio diante do agravamento da pandemia. Vagas de cliente de carteira, vagas pontuais, eles diminuíram, tem uma relação assim muito grande com a pandemia, e o mês de abril foi um momento que nós tivemos uma incerteza muito grande. Para os próximos meses, a expectativa é positiva. Nesse mês de maio, houve um aumento tanto por parte de candidatos em busca de oportunidades, quanto de empresas buscando os nossos serviços de atração e seleção de pessoas. Agora a gente volta ao vivo com a Débora Pérez para saber mais detalhes sobre esse incêndio na Praça Tubal Vilela. Débora, traga mais informações para a gente. Como é que está a situação por aí? O que é que foi esse incêndio pequeno, médio? Boa noite. Pois é, Marina, a noite começou quente aqui no centro da cidade. Tudo começou em uma lanchonete. Eu estou acompanhada aqui do Tenente Kawashima, que vai me dar mais detalhes sobre essa ocorrência, explicar onde começou esse incêndio. Boa noite. Aqui, primeiramente, a gente recebeu um chamado, né? Os vizinhos perceberam que havia bastante fumaça saindo, né? Será que a gente está com um probleminha? Né? Não Deu havia certo? como ninguém franquear a entrada para nós, e por esse motivo foi necessário aí fazer a entrada forçada, como a senhora pode ver aqui, para poder entrar e verificar se não havia maiores chamas, risco de desabamento, né? E ver como que estava o incêndio em si aqui dentro. Assim que conseguimos adentrar, né? Foi verificado ali que foi esquecida uma fritadeira ligada, e todos os objetos em volta dessa fritadeira, blindex, porta, tudo já tinha queimado, né? E ainda havia apenas poucos papéis e alimentos pegando fogo ali, né? Verificado que não havia mais grandes chamas, nós apagamos essas pequenas chamas aí com água mesmo, né? Já não havia mais óleo nem nada. Retiramos a fritadeira da tomada e assim a fonte da chama se extinguiu. Agora está só ventilando-se os lugares aí, né? E o fogo ele passou para o lado, para a loja de roupa, né? Não, o fogo não passou. Apenas a fumaça, né? Que como as construções estão ligadas, apenas a fumaça foi para as outras construções. Foi por isso que chamaram a gente, foram os vizinhos. E alguém ficou ferido? Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Então é isso, Marina. Na hora, a pista até foi pausada, que o Corpo de Bombeiros chegou, fez todo o atendimento. No momento, como o tenente bem explicou, nenhuma vítima. Então esses são os detalhes dessa situação que aconteceu aqui no centro da cidade. Eu volto com você. Obrigada, Débora. Que susto, não, gente? Já começar o comecinho da noite de quarta-feira com esse incêndio lá na praça. Mas que bom que pelo menos ninguém ficou ferido e foi só mesmo os danos materiais e o susto, né? Agora vamos ver como é que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira. Vamos começar por Uberlândia, máxima 27, mínima 17, sem chuva amanhã em Uberlândia. Em Uberaba também nada de chuva, máxima 25, mínima 18. Patrocínio, máxima 28, mínima 14, mais friozinho nessa madrugada em Patrocínio e deve chover amanhã. A probabilidade de chuvas à tarde chega a 60%, viu? Em Campo Florido não tem chuva, máxima 29 graus, mínima de 10, também friozinho nessa madrugada. São Bento do Abade, mínima 13 graus na madrugada e 70% de probabilidade de chuva nessa quinta-feira. Ituiutaba, que chama atenção é o calor, máxima de 31 graus durante o dia, mínima 17 nessa madrugada, 26 a máxima em Vargem Bonita, mínima 13, friozinho, sem chuva, assim como também Capitólio não deve ter chuva, mas vai fazer frio na madrugada, 13 graus de mínima. E a gente aproveita para falar desse friozinho que está tendo de madrugada, para a gente conscientizar, para que você participe da campanha do agasalho desse ano da Band Triângulo. Separa aquele cobertor, aquele agasalho que está lá na sua casa e participa com a gente, viu? Porque as arrecadações, elas vão até o dia 11 de junho, então faça a sua doação. Você pode trazer da unidade da C&A Construtora, Clínica Santa Clara, no Supermercado Lunasa, Unimed Uberaba, Prefeitura de Uberlândia, na Troncos Triângulos e também aqui na Band. Então participe, é um gesto extremamente solidário e necessário nessa época do ano, viu? Band Cidade vai para mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Sai daí. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias,
uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Quinta e sexta filé é no Supermax. Carnes de qualidade com garantia de origem. A 100 kg, R$ 25,98. Costelinha suínas, quilo, R$ 16,98. Coxa com sobrecoxa Bela Vida, quilo, R$ 6,99. Colchão duro, quilo, R$ 30,98. E é pertinho de você. Parcela mínima? 18 vezes sem juros no carnê? Primeiro pagamento para 90 dias. É isso mesmo, produção? É Betamóveis. Oi, gente, vocês já estão aqui? É isso mesmo. A loja inteirinha em 18 vezes sem juros no carnê e primeiro pagamento para 90 dias. Sofá de canto com pillow top por apenas 18 parcelas de 129 sem juros no carnê e o primeiro pagamento para daqui 90 dias. Só aqui na Betamóveis, Barão do Rio Branco, em frente ao rodoviário de Uberaba. Está acontecendo o maior fechamento de mês aqui na Nacional Piso Distribuidora. São as melhores marcas do Brasil em pisos, revestimentos e porcelanatos e mais. Cubas, louças e metais Deca e Tramontina. É preço à vista, parcelado no cartão. Fechamento de mês sem igual, só aqui na Nacional. Nacional Piso Distribuidora, 2 lojas para te atender. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Band Cidade de volta. Depois de uma safra considerada recorde, a produção do café brasileiro deve ser menor esse ano. Os analistas da Conab apontam que o clima acabou influenciando muitas regiões produtoras, tanto na diminuição da área quanto na produção. Dados da companhia mostram que a área estimada deve apresentar redução de 1.800.000 hectares, 3,2% menor em comparação a 2020. A produção do café arábica está estimada em 33.400.000 sacas, uma diminuição de 31,5% em comparação ao volume produzido na safra passada. Já do Conilon deve chegar a 15.400.000 sacas, uma alta de quase 8% em relação ao resultado obtido em 2020. Quanto às vendas externas, a Conab sinaliza uma continuidade de exportações aquecidas nos primeiros 4 meses, embora a queda da produção deve limitar a disponibilidade de café. E aqui em Uberlândia, o número de acidentes de trânsito cresceu 33% em abril. Mesmo depois de quase 20 anos, Cláudio ainda lembra cada detalhe do acidente. O motivo? Desrespeito à sinalização que quase tirou a vida dele e de outros colegas. O caminhão atravessou na frente lá do carro e a gente bateu nele ali sem ter condições, sabe? De reação. E eu quebrei braço, na época a namorada quebrou também. A menina, outra pessoa lá, mais 2 pessoas que estavam comigo, a gente voltando da faculdade. 2 pessoas também teve ferimentos graves, né? Essa realidade tem se tornado motivo de preocupação. Em Uberlândia, o mês de abril registrou um aumento de 33% no número de acidentes em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 237 ocorrências envolvendo motocicletas. Já em 2020, esse número foi de 178 acidentes. O levantamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a pandemia pode ter contribuído para esse aumento no número de acidentes envolvendo motocicletas. Com a pandemia veio aí, aumentou muito o número de entregadores. Então esses entregadores, a maioria deles aí, eles ganham por entrega, né? E acaba aí deslocando uma velocidade acima da velocidade permitida da via, e isso faz com que os acidentes eles venham acontecer. Neste ano, mais da metade dos acidentes envolveram batidas de motocicletas em automóveis. Ao todo, foram 392 registros, dos quase 800 somente nos 4 primeiros meses do ano. No mês de maio, por exemplo, em menos de 15 dias, 2 pessoas perderam a vida. Se o condutor, tanto aí o motociclista quanto o condutor do veículo, respeitar a velocidade da via, ter atenção redobrada ali ao trânsito, com certeza irá diminuir esse número de acidentes. As orientações ganharam um reforço a mais.
Durante todo o mês de maio, a Secretaria de Trânsito e Transporte de Uberlândia vem realizando campanhas e ações de conscientização. Fizemos esse mês algumas palestras. Esse é um serviço que a gente tem aqui de rotina. Neste ano, a iniciativa traz como tema o respeito e a responsabilidade. Pratique no trânsito. Estar no momento de dirigir, sentado no veículo para conduzir ele, tem que prestar atenção, estar consciente que aquele momento é para você tomar cuidado na via. É verdade, a gente tem que ter responsabilidade. Band Cidade vai para mais um rápido intervalo, volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Cena 1, take 1. Luz, câmera, ação. Chegou a hora do acabamento. E é exatamente aí que a RC Distribuidora entra em cena. Porcelanato polido retificado extra, R$ 59,90. Revestimento extra branco tamanho grande, R$ 29,90. Porcelanato extra polido, só R$ 65,90. Revestimento Grezalato acetinado, R$ 35,90. Grezalato extra polido, preço imbatível, R$ 49,90. Aproveite que a RC tem o maior estoque e tudo à pronta entrega, do jeito que você gosta. Ué, cadê todo mundo? Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende, Unidade 1 no Tobalina e Unidade 2 no Santa Mônica. RC é feirão todos os dias. Vem pra RC Distribuidora. Se você tem dores nas costas, braços, pernas, desconforto ao levantar, ao virar na cama, formigamento nos pés, pode ser hérnia de disco. Dr. Leonardo Vieira vai te ajudar. Clínica Doutor Hérnia, 34 3217 9010. Você que está procurando um seminovo de qualidade e procedência, vem para Ibiza Veículos. Seu seminovo financiado em até 60 vezes ou então uma entrada de 30% com a taxa de apenas 0,99. Olha, venha fazer sua negociação na Ibiza Veículos Seminovos, aqui na rotatória da Max Xerém. Vem para cá. Rede Soma Drogaria são 5 unidades em Uberaba para você se sentir bem e economizar com descontos, né, Thaís? É isso aí, até 88% de desconto em medicamentos genéricos e descontos especiais em grandes laboratórios. Olha, garantia de melhor preço em medicamentos e perfumaria aqui, Rede Soma Drogarias. Vem pra cá. Tá precisando daquela manutenção do seu carro? Vem pra Centerub. Troca de óleo, filtro, alinhamento e balanceamento, suspensão e freio, limpeza de bico, raster, retífica de cabeçote e muito mais, é isso, Júnior? Sim, e na troca do óleo, filtro grátis, alinhamento e balanceamento. Vem pra Centerub, Avenida Saudade, em frente ao Carmelo. Vem pra cá. Band Cidade de volta e olha só, gente, no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, especialistas fazem um alerta. Essa é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar as complicações da doença. Os cuidados da Magda passam por esse consultório de oftalmologia. Há 2 anos, ela realiza exames periódicos depois de sentir dores de cabeça. Prevenção necessária para evitar um problema ainda maior, o glaucoma. Eu vim até a doutora, teve uma escavação no meu olho, eu estou fazendo esse acompanhamento. Tem que cuidar, né? Porque visão é uma coisa assim, é do nada que acontece e não tem como reverter depois, né? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo e o diagnóstico precoce pode evitar complicações da doença. É o que explica esta oftalmologista. É essencial o acompanhamento, né, de rotina com o oftalmologista, justamente para a gente fazer o diagnóstico precoce. Existem alguns tipos de glaucoma, porém o mais comum é o glaucoma crônico de ângulo aberto, que é uma doença silenciosa. Ele só vai dar sintomas quando já está num grau avançado e aí muitas vezes já causa danos irreversíveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem hoje mais de 60 milhões de pessoas no mundo com a doença. Por aqui, o problema atinge 1 milhão de brasileiros. Entre os fatores que contribuem para essa realidade são o aumento da pressão ocular, histórico familiar, diabetes, miopia e uso prolongado de medicamentos, principalmente colírios. Esses podem ser os vilões caso não sejam utilizados de forma correta. Principalmente alguns tipos de anti-inflamatório, que é o corticoide, ele ajuda a aumentar a pressão intraocular
Não costuma ser assim um quadro agudo, mas ele pode vir a causar glaucoma pelo uso incorreto. Os fatores de risco costumam ser hereditariedade, alta miopia, quem tem um grau de miopia alto, raça negra, pressão intraocular aumentada, né, que seria a hipertensão ocular. É por isso que é importante a gente sempre fazer os exames preventivos, né? Agora, mudando de assunto, a gente mostrou no começo do jornal, inclusive, que aumentou em 33% o número de acidentes. Dá só uma olhada no que a gente traz nesse giro. Um acidente de moto impressionante. Em Uberaba, um flagrante impressionante de um acidente na rodovia. A câmera de um automóvel registrou o momento que o motoqueiro vinha pela BR-050 no perímetro urbano. Ele não percebeu que o trânsito estava lento por causa de um recapeamento na via. E quando tentou frear e desviar dos carros, caiu. O motociclista foi socorrido. E uma Kombi foi encontrada abandonada nessa rua no bairro Jardim Maracanã, em Uberaba. Os policiais chegaram ao local depois que o dono da Kombi recebeu uma denúncia de que o veículo que tinha sido furtado estava perto do mercado municipal. A Kombi foi apreendida e levada ao pátio credenciado pelo Detran. Agora, olha só que história inspiradora, gente. Um estudante está vendendo sorvetes para conseguir realizar o sonho de ser músico. Um celular bom é o sonho de consumo de todo adolescente, assim como os jogos eletrônicos, e o Felipe brasileiro não foge a essa tendência da faixa etária. Mas ele tem outras paixões. Guitarras, por exemplo, é uma delas. O Felipe tem duas, uma foi ganhada e a outra comprada com dinheiro suado. Por falar nisso, tá na hora de trabalhar. Muitos amigos me chamam para jogar bola aqui na rua, me chamam para jogar videogame, jogar em celular, junto, sabe, online. E eu falo para eles, não posso agora que eu tenho que trabalhar. Muita gente me chama para ver vídeo no YouTube. Eu falo, agora eu não posso, amigo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meu dinheirinho. Para ter as próprias coisas, a jornada do adolescente de 16 anos começa na cozinha da casa com o pai e a mãe, na produção de sorvete. O filho já encarou outro ramo de atividade, acompanhando o pai pedreiro como ajudante na profissão. Como pai, a gente vê o filho ralando ali, trabalhando com a gente pensa, nossa, coitado, né? Podia estar estudando, podia estar fazendo outra coisa, mas valeu a pena, né? Porque tem conquistado, né? E é fruto do trabalho dele. Não é só disposição do filho para o trabalho que deixa Carla Martins brasileira orgulhosa, mas o propósito pelo qual o Felipe encara os desafios em busca do que ele quer. Os meninos aqui, graças a Deus, eles têm observado bastante o que a gente fala, a gente ensina e eles aprendem. Para mim, é muito orgulho, né? Enquanto os pais são só elogios, o filho se arruma para mais um dia de vendas, em busca de planos que ele já definiu para o futuro. Eu quero investir num estúdio, que eu quero ganhar dinheiro com música, com vendas de álbuns e vendas de instrumento, e ser conhecido bastante com música. A consultora financeira Tomaides Rosa não tem dúvida de que postura como a do Felipe é a que faz a diferença para grandes empreendedores e investidores. Saber lidar com o dinheiro é fundamental para definir onde a pessoa quer e pode chegar quando se trata de rendimento e aplicação do que já se conquistou. O primeiro preceito, né, o primeiro conceito que a gente tem de riqueza é o quanto a gente guarda e não o quanto a gente ganha. A gente vê uma criança, um adolescente já pensando em fazer a sua poupança, fazer seu pé de meia para conquistar as coisas do futuro, né? A gente fica por aqui. Uma boa noite para você.